Glória a Deus! Vamos se assentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aos irmãos que estão pela internet, Deus os abençoe, sejam bem-vindos nesta noite de restauração espiritual. Tenho certeza que essa mensagem vai começar a mudar a vida de muita gente, se você realmente buscar o entendimento, prestar atenção, algo muito importante, algo muito forte. Inclusive eu vou começar essa mensagem hoje, eu não sei quando eu vou terminá-la, talvez mais duas sexta-feiras ou mais uma. Eu vou ver o que eu posso adiantar hoje, eu vou até gravar, vai ser gravada essa mensagem, para que a gente possa levar esse entendimento às pessoas. Amém? Então vamos lá, a paz do Senhor a todos mais uma vez. Irmãos, nós sabemos que o mal, ele existe e ele tem uma natureza de matar, roubar e destruir. As pessoas vão à igreja, vão buscar Deus para buscar cura, para buscar libertação, para buscar a bênção. Não é errado, porque o Senhor Jesus prometeu: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Mas antes de você lutar contra uma doença, lutar contra uma enfermidade, é necessário você saber a causa daquilo. Hoje a palavra do Senhor diz que quando nós expulsamos um demônio, que por detrás de todo mal existe um demônio, ele que mata, rouba e destrói. Mas se você não desligar ele da sua vida, não é porque você expulsou, que ele saiu da sua vida. A Bíblia diz que ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, vai chamar 7 espíritos piores do que ele. Então, às vezes, a vida da pessoa fica 7 vezes pior. Tem um período de momentâneo, de cura, de alívio, mas lá na frente ele vai vir com 7 piores. E talvez não venha com a mesma característica. Venha com outros sintomas, outro tipo de mal, e o inimigo vai encontrar a brecha. O certo é você tirar a raiz desse problema. E o que eu trouxe hoje para vocês é um ensinamento muito profundo sobre isso. Nós precisamos entender o que Deus está tentando falar com a gente essa semana, desde domingo, quarta-feira e hoje. Eu nem sabia que eu ia pregar isso. Eu acordei de manhã hoje, assisti um programa de psiquiatras, Pra gente. Aí aquilo lá me deixou muito chocado. Aí Deus foi lá e me tirou aquela angústia, e me deu a palavra. Não é à toa que ele deu a mensagem domingo para nós. Ele deu uma continuidade, na quarta, acho que ele começou na sexta, passada. Foi na quarta passada ou foi na sexta? Não sei, acho que foi no domingo retrasado, depois passou para os domingos agora e quarta agora também. Deus começou a falar sobre gerações. Deus começou a falar sobre os problemas que causam na gente. Começou domingo mesmo, aonde eu disse para vocês, que por causa a geração de Josué e Moisés, elas foram muito boas, mas a segunda geração já teve um problema, não buscaram muito a Deus, desfrutaram de boas coisas, mas a terceira geração descambou totalmente. Então veja, em 2 gerações a maldição destruiu uma nação inteira. Até fiz uma pergunta às pessoas aqui que estavam me assistindo. Se em 3 gerações a desgraça entrou totalmente no povo de Israel, pergunto a vocês, quantas gerações atrás faz que vocês acham que os teus antepassados não serviram a Deus? Porque quando eles pararam de servir a Deus, a maldição entrou. Todas as vezes que uma geração deixa de servir a Deus, entra a maldição na vida. Por isso que o Senhor diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta gerações. Lá em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus disse sobre isso também. Põe lá, Mateus 23, o próprio Jesus, porque tem muitos pregadores, né, que não creem nisso, né? Não creem que a sua ação hoje vai repercutir na geração que vem, né? Não é que a maldição, não é que a pessoa é amaldiçoada, ela vai receber as consequências. Está aqui. Mateus 23, 30 diz: E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas? Então aqui os judeus dessa época, falando com Jesus, né, estavam confessando que se eles tivessem vivido na época dos seus antepassados, eles não teriam matado os profetas. Eles estão conversando com Jesus aqui. Mas olha o que Jesus fala. Assim testemunham contra vocês mesmos. Ou seja, vocês estão falando de vocês mesmos. Vocês não estão falando dos seus antepassados. Por quê? Porque eles herdaram a maldição de ter matado os profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Vocês receberam, porque os teus antepassados assassinaram. Mas vocês estão falando não dos seus antepassados. Eles morreram. Não tem mais nada. Não adianta ficar atrás de morto, né? Quem fica atrás de morto está morto, né, espiritualmente. Provejos, vocês estão falando de vocês, porque vocês herdaram essa consequência do pecado deles. Mais um versículo. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Ou seja, a medida que eles praticaram, né, o tanto que eles pecaram, eles receberam. E Jesus, né, tem lá em Lamentações 5,7, diz que os nossos pais pecaram e morreram, e nós carregamos as suas iniquidades. Davi disse, né, lá em Salmo 51, 5, eis que em iniquidade eu fui concebido, e em pecado minha mãe, né, me concebeu. Ou seja, veja que ele havia recebido o pecado. Eu já até falei, quem for assistir essa mensagem, assista a mensagem de domingo. Qual foi o nome de domingo? A mensagem? Domingo, agora, que eu passei. O nome da mensagem, alguém sabe? Protegendo a próxima geração. E quarta-feira foi? Quarta-feira foi o quê? Passou agora, faz 2 dias. Hã? Não, agora. Hã? Peraí, cada um fala uma coisa aqui, o que foi? Direcionando os meus filhos. Foi quarta-feira. Então, irmãos, essas 2 mensagens você precisa assistir para depois você entender realmente o que eu estou falando hoje. E sexta-feira que vem eu vou dar continuidade sobre isso. Então preste muita atenção. Então, o que acontece? Aí Jesus falou o que aqui? Mais um. Serpentes, rastas e víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Lá em Isaías 59, 1 e 2 diz, não é meus ouvidos estão tapados, não é minha mão que está encolhida, meus ouvidos estão tapados que não posso te ouvir, mas as tuas iniquidades e os teus pecados estão fazendo divisão entre mim e vocês, por isso que eu não te ouço. Se você for lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23, o Senhor diz, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu profetizei, fiz maravilhas, pastores. E o Senhor vai falar muito abertamente a eles. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Mais à frente, Jesus fala também que por esfriar o amor, né, a obediência à palavra, a iniquidade tem se multiplicado. A iniquidade é essa ação que passa, maligna, que está passando de geração em geração. Por quê? É a consequência do pecado de alguém que está passando para a geração seguinte. Isso é
iniquidade. Amém? Provérbios 30, vamos para a mensagem de hoje. Provérbios 30. Eu vou falar, irmãos, presta atenção como que Deus é perfeito. Existem 4 ciclos, vou falar de feridas espirituais. Feridas espirituais, preste muita atenção nisso. Existem 4, deixa eu ver aqui, direitinho aqui. Existem 4 estágios. Existem 4 estágios para que uma ferida espiritual venha se formar em vocês. Depois que vocês entenderem como ela se forma, eu vou mostrar para vocês como ela manifesta em 4 gerações futuras. Depois eu vou ensinar quais são os demônios que cada geração recebe por causa dessas feridas. Por isso que não dá para falar tudo hoje. É muita coisa. Então vamos agora aprender os 4 estágios de uma ferida espiritual. Se nós formos olhar para uma ferida física, você vai ter uma ideia. Para haver uma ferida, tem que haver um corte. Esse corte tem que entrar em contato com o ar, ou com bactérias que estão no ar, ou até no elemento cortante, né? E aí depois o que vai acontecer? Esse é o segundo estágio. Primeiro corta, depois entra em contato com o vírus, né, com a bactéria, aí é o segundo. Depois, aquela bactéria vai se transformar em pus, né? E depois, no 4º estágio, vai acabar com a vida da pessoa. Se entrar na corrente sanguínea, aí dá uma infecção generalizada. Amém? Então, por isso que nós temos que aprender espiritualmente que também há 4 estágios para uma ferida espiritual se formar na sua vida. Então, vamos lá, irmãos? Eu vou ler esse texto, que está tudo baseado nesse texto aqui. Esse texto aqui é muito profundo em questão de alma. Ditadas de Agur, filho de Jaque, oráculo, este homem declarou a Itiel e a Tiel ao qual. São 4 gerações aqui. Voltando. Sou o mais tolo dos homens. Eu coloquei do 1. Deixa eu ver se é do 1. Desculpa, é de 11 a 14. Não põe o óculos, né? Mas se você for ler o texto, você vai ver que eles estão falando de 4 gerações. Existem os que amaldiçoam o seu pai e não abençoam a sua mãe. Vamos embora, até 14. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Amém? Esses versículos de 11 a 14, aonde estão a base para todos os estágios. Mas nós vamos caminhar por esse capítulo, que tem alguma coisa lá no fundo também, que dá para a gente explicar certas coisas que nós vamos falar. Então esse capítulo é muito, Provérbios 30, ele é inteirinho falando de feridas espirituais. E nós vamos aprender agora. Vamos lá. O ciclo da ferida. Então ela tem um ciclo. Ou o ciclo da maldição. É caracterizado através do intenso conflito interior, que é alimentado pelo orgulho. Então, para uma ferida ela nascer, tem que haver um conflito muito grande dentro da pessoa. Ela tem que passar por algum estresse, ela tem que passar por um momento de sofrimento, ela tem que passar por momentos ruins na infância, para que ela possa entrar na vida da pessoa. Um corte às vezes dói, né? Para você fazer um corte dói. Só que essa ferida, quando ela começa, ela é protegida pelo orgulho.
O orgulho é como se fosse a casquinha da ferida. Você olha para a casquinha, parece que está tudo certo, mas por dentro tem pus. Se aquele pus entrar na corrente sanguínea, pode até matar a pessoa. Tem gente que morre por causa de um dente. Você lembra do pastor Walter? Quase que ele morreu por causa de um dente infeccionado. Foi parar na UTI, ficou em coma. Por causa de um dente infeccionado. Então, essas feridas espirituais, elas são guardadas, né, pelo orgulho. Porque vocês vão entender que o orgulho protege todas as feridas. Porque o orgulho é aquela pessoa que não quer assumir. Aquela pessoa orgulhosa que não quer, né, acha que está tudo certo, mas ela guarda dentro dela feridas. Todas as pessoas têm feridas. Todas. Todas as pessoas carregam feridas espirituais. E por que a pessoa não se cura? Por que a pessoa não vai buscar o tratamento? Porque elas são orgulhosas. Vocês vão ver que tem muitas pessoas que nem acham que existe isso. Está tudo aqui nesse capítulo, nós vamos entrar nisso daí. Vou ser bem específico. Muita gente não acredita nisso, né? Por isso que, graças a Deus, que a nossa igreja tem um Prontos que Cura, Prontos que Liberta. É para cuidar disso. É para realmente. Agora, se a pessoa é displicente, se a pessoa não se dedica, se a pessoa não está, né, com vontade, não adianta, irmãos, porque a pessoa o orgulho não deixa. O orgulho faz com que isso seja uma coisa inútil, uma coisa não tão valorosa. Eu vou falar uma coisa que eu estou, como pastor, não posso mentir. Isso aqui é a coisa mais importante para que uma pessoa possa ser liberta. Tem muita gente que está doente, não vai no médico. Está cuidando, se balendo, fica pegando chazinho, a coisa vai piorando. Quando for, vai ter que quebrar tudo, vai ter que... Já era, já o estágio já está avançado da doença. Assim também é o trauma, assim também é essa ferida que está na alma das pessoas. Voltando. O orgulho, então, é como uma casca de ferida, protegendo essa infecção. A ferida da alma, ou as feridas de alma, são controladas por demônios. Todas as feridas que você, qualquer pessoa tem, elas estão sendo controladas por demônios. Assim como o Espírito Santo manifesta através do louvor, da palavra, da oração, os espíritos malignos manifestam através das feridas da alma. Toda doença, toda enfermidade, todo problema na sua vida é devido a uma ferida na alma que você tem, que os demônios estão controlando. Você pode até ter recebido ela, né? Tem gente que nasce com a mesma doença que os pais. Aquele exemplo, como eu sempre dou. Se uma mãe está com HIV e ela engravidar, a criança provavelmente, tem umas até que escapam, acho que é milagre de Deus mesmo. Provavelmente ela vai adquirir o vírus também. Deu para entender? Então, toda pessoa que tem alguma doença, que tem alguma enfermidade, que tem uma maldição na vida dela, é porque dentro dela tem uma ferida de alma. E essa ferida está sendo controlada, né, através do espírito da pessoa, porque o demônio fica lá. Né? Você lembra das dimensões? Por isso que é bom a gente... Outra mensagem. Vai estar, a hora que sair essa mensagem, as 7 dimensões e os 3 céus. É imprescindível vocês assistirem essa mensagem. Vocês vão ter uma visualização do mundo espiritual. Você vai caminhar pelo mundo espiritual sem nunca ter visto, sem nunca ter conhecido. Você vai entender como funciona o mundo espiritual. E aí o que acontece? Então vamos falar pelo nosso conhecimento, nosso entendimento, né? O inimigo lá da 5ª dimensão começa a controlar a alma, os 5 sentidos, aqui na 1ª, 2ª e 3ª dimensão. Mas ele trabalhou aonde? Na 4ª dimensão. Então o espírito, por causa do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Então o espírito da pessoa, preste muita atenção nisso, o espírito da pessoa morre
né? Ela vai morrendo, vai necrosando, né? Você já viu quando a pessoa está com uma doença, diabetes alta, começa a necrosar o dedo, tem que ir lá cortar o dedo, depois corta o pé, porque aquilo lá vai necrosando, né? Não tem mais vida. Então tem partes do espírito da pessoa, por isso que nós nascemos com um pouquinho, um percentual de Deus, mas o espírito estava adormecido. Adormecido por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar no nosso espírito. Mas tem áreas ainda do nosso espírito que os demônios controlam. Por que controlam? Porque aquela pessoa recebeu, desde a sua concepção, traumas, rejeição e assim por diante. A medida e outra, recebeu 30% da tua alma, do teu caráter, veio dos seus antepassados. 70% do seu caráter você adquiriu a partir do momento, do segundo que você foi concebido. Naquele momento em diante, você recebeu os restos de 70% do que você é hoje, caráter. Vamos lá. Então, vocês entenderam. Assim como o Espírito Santo controla o louvor, controla a palavra, né? Controla... por isso que o Espírito Santo habita no meio dos louvores, né? O Senhor habita no meio do louvor. Assim também esse espírito maligno habita no espírito das pessoas através das feridas da alma. Agora, seu domínio será sempre na mente, na alma. Eles estão no espírito, mas de lá eles controlam a alma. A legalidade está lá no espírito. O seu domínio na mente, sempre, ou pensamentos. É eles que fazem você pensar de forma errada. Se você pensa de forma errada, você vai decidir coisas erradas na sua vida. E é assim que os demônios atacam, aprisionando, é assim que os demônios atacam, aprisionando com sentimentos, pensamentos e hábitos contrários à palavra de Deus. Então é assim que o demônio vai aprisionar, o diabo, né? Vai aprisionar a mente da pessoa, fazendo ela tomar atitude errada, tudo fora da palavra. Não crer na palavra, não aceitar a palavra. Hoje tem pessoas que elas estão num estágio tão crítico, irmãos. Vocês vão ver que isso só lá na terceira geração. A hora que a gente chegar, mas isso aí vai ser só sexta-feira que vem. Irmão, vocês vão ver o que acontece com uma igreja, o que acontece com um pastor. Você vai se identificar em que você está sofrendo, a sua ferida, ela já está em que estágio, em que geração. Porque cada geração você vai sentir algo diferente. É algo muito profundo isso. Então vamos lá. Então o seu domínio é na mente e nos pensamentos. É assim que o diabo, né, os demônios, atacam aprisionando os seus sentimentos, seus pensamentos e hábitos contrários à palavra de Deus. Primeiro estágio, então, para que se forme a ferida da alma. Vamos entender isso? Primeiro estágio, Provérbios 30:11. Vai ser tudo aqui. Existem os que amaldiçoam o seu pai e não abençoa a sua mãe. Ele está dizendo isso. Então vamos lá. Os 4 estágios de uma ferida espiritual. O primeiro estágio é esse, o processo de abertura de feridas causadas pelos efeitos, né, que causam moral e emocional através das rejeições familiares, decepções, abandonos, injustiça. Então aí vai nascer o quê? Nasce então a rebelião. Então a criança, ela começa a passar todo esse processo de rejeição, de abandono. Tem criança, desde o dia que a mãe chega para o pai e fala assim, ó, estou grávida. Ele fala, de quem que é? Primeira rejeição que a criança recebeu. E depois vai, não, esse filho não é meu. Piorou. Imagina o que a mãe está sentindo. Não importa, irmão, se é um embrião. Não importa se tem um dia, 2 dias, um mês, uma semana, 2, não importa. Aquela criança já está recebendo toda essa carga. Imagine quando essa criança é gerada fora de casamento.
onde a mulher vai ter que enfrentar o pai. Né? Vai enfrentar o pai, porque olha, como que vai chegar para a família e dizer, olha, eu estou grávida. E hoje em dia as meninas chegam, né? Estou grávida. Ela pergunta, quem que é o pai? Não sei. Eu fiquei com 6 essa noite. Hoje está desse jeito. Eu fiquei com 6 homens essa noite. As meninas, né, do mundo estão desse jeito. E aí, quem que é o pai? Ela vai falar, minha mãe mandou... E vai escolher um tonto. Até fazer o DNA, o tonto tem que bancar tudo. E ela vai ter que ir atrás dos caras. E aqueles que ela nem lembra? Ela nem lembra. Estava dopada, estava drogada, né? Foi estuprada. Às vezes até o próprio cara que ela encontrou da noite leva para um lugar, chama os amigos e ali faz a festa. Eu conheço um caso desse aqui em Mirassol, que a mãe participou de uma orgia, né? Numa festa, e até hoje o filho, ela não sabe quem é o pai do filho. Teve um Tonho aí que sumiu, mas não, tudo indica fisicamente que não é. Você sabe onde está esse menino hoje, irmãos? Preso na cadeia. Olha que causou. Ai, mas por que virou bandido? Por que levou? Irmão, feridas na alma. A criança, ela recebe essa ferida, consciente ou inconsciente. Ela não precisa saber. Ela não precisa nem conhecer o pai dela, nem a mãe dela. Só dele não conhecer o pai e a mãe, já vai receber essa ferida, porque foi rejeitado. Naquele momento, os pais não quiseram ele. Não importa, pode ter vivido no melhor lar, mas vai receber essa rejeição, e isso vai causar essa ferida. E essa ferida, irmãos, vai causar uma certa revolta no espírito, na alma da pessoa. Aí você não entende porque aquela criança é rebelde, porque aquela criança começa a dar soco, porque aquela criança é cheia de raiva, porque aquela criança não obedece. Aí você vai no psicólogo, é imperativo. Não, mano, é imperativo. Eles têm uma ferida na alma muito profunda. Então, as decepções que ele tem quando nasce na vida, com as pessoas, vai criando, até os 6, 7 anos, o seu caráter. E esse caráter, irmãos, ele vai ser para o resto da vida. Só Jesus pode mudar o caráter de uma pessoa. Vocês vão entender isso lá na frente. Então, causando as injustiças que a pessoa passa, o pai foi injusto, às vezes comprou uma coisa para um irmão, não comprou para o outro, às vezes levou um, não levou o outro. Todas as injustiças que o pai e a mãe causou na vida da criança vai causar, então, esse espírito de rebelião dentro deles. Lembre-se, ele vai crescer. Ele não vai sentir muito na sua infância, mas a partir do momento que ele começa a chegar na adolescência, de 12, 13, 14, 15 para frente, aí começa a manifestar. Lá depois dos 20, 20 e pouco, começa a vir alguns problemas até de saúde. Depois dos 30, 40, então vem aquele enxurrada de doença, coração, infarto, um monte de coisa. Começa a dar por quê? Por causa das feridas. Porque Jesus já levou todas as doenças, irmão. E por que o crente carrega tudo isso? Por que o crente ainda continua doente? Porque não cura as feridas espirituais que estão dentro dela. Aceitei a Jesus, tá bom, você é salvo, glória a Deus. Se você continuar vivendo a santidade, porque sem santidade não veremos a glória de Deus. Se você continuar obedecendo a palavra, que é difícil com essas, porque o demônio vai te atiçar, vai colocar um monte de tentação na sua vida, você é salvo, vai para Jesus, amém. Mas só que essa vida tua aqui vai ser derrota. Não vai sair do hospital, não vai sair da miséria, vai viver uma vida privada, não vai ser feliz no casamento, vão ter filhos, porque a sua ferida, ela vai passar para a sua descendência que vai vir. Ou você esqueceu? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Por isso, irmãos, conselho, antes de ter filho, cure as suas feridas. Voltando aqui então. Então, resumindo do que eu falei até agora. Rejeição mais rebelião igual feridas espirituais. Então, todo tipo de rejeição
que a criança passa, ou qualquer pessoa, mais a rebelião que ela vai se tornar rebelde, vai se tornar igual o quê? As feridas espirituais dentro dela. Está dando para entender, irmão? Sim ou não? Então, é assim que abre uma ferida dentro de você. Esse é o primeiro estágio. Como foi aberta a ferida? Por causa da rejeição e por causa da rebelião que você teve, e aí resultou numa ferida espiritual. O segundo estágio, então, Provérbios 30, 12. Você pode ver que lá no 11, volta um pouco no 11, aqui está tendo uma briga, né, entre filho e pai. Está vendo? Olha lá. Existem os que amaldiçoam o seu pai, então é filho. Para amaldiçoar o pai, então, quem que é? É filho. Para amaldiçoar a mãe, quem que são? Filhos. E não abençoa a sua mãe. Mas por que não consegue ter essa comunhão? Por causa da ferida. Então, o primeiro estágio de uma ferida é o relacionamento entre os pais e os filhos. Todo o mal que os pais causam nos filhos. Voltando aqui então, Provérbios 30, 12, o segundo estágio. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Está falando de limpeza espiritual. Segundo estágio, aqui está sendo espiritualizado, irmãos. Está tudo espiritualizado aqui. A ferida. A pessoa ela começa a espiritualizar a sua própria ferida nesse estágio. Por quê? Porque ela não sabe que ela tem, ela não sabe o que é, e ela começa então a espiritualizar a sua ferida. A pessoa disfarça a verdade íntima, ela não fala para ninguém. Ela sente uma dor. Sabe aquela... Eu vou contar uma historinha aqui, e a minha mãe, né? Eu sempre lembro dela porque ela me deu bastante exemplo. E é mais ou menos assim, a gente ia na casa das pessoas, assim, visitar, e a minha mãe falava antes, não é para ficar comendo, hein? Come só um, educação. Ela ensinava a ter educação na casa dos outros. Hoje que os pais não ensinam isso. E a gente sentava na mesa, aí tinha aquelas bolachas recheadas que em casa não tinha, era só de leite, maisena. Aquelas bolachas de champanhe, irmãos. Uma delícia, aquilo eu adorava quando era pequeno. A minha mãe falava, soma. Aí as pessoas educadamente ofereciam, né? Oferecia, come mais. Não quero. Mas por dentro, irmãos, eu estava com vontade, eu e meu irmão, né? Não tinha um menor ainda, nós estávamos com uma vontade de pegar tudo, porque aquilo lá não tinha em casa ainda. Foi ter depois. Então a gente, e as pessoas falavam, nossa, como os filhos da Dirce são educados, né? Eles não sabem o preço que a gente pagava. E quando saía fora, dava uns beliscão na gente. Então a gente era muito educado, irmãos, muito educado. Mas a pressão era grande. É a mesma coisa, essas feridas. No segundo estágio, a pessoa ela sabe, ela tem um problema dentro dela. Né? Ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que aquilo, mas ela não se expressa. Ela anda como se ela não tivesse nada. Ela sabe que ela está com um corte, está dolorido, mas ela não mostra para ninguém. Não, o que é isso? Não, nada. Vai usar uma camisa de manga comprida para tapar a ferida e vai levando a vida. Ninguém precisa saber. E vai levando. Então, o segundo estágio se trata das pessoas que escondem esse sofrimento. Às vezes a pessoa é tímida demais, às vezes a pessoa não gosta de falar, às vezes a pessoa ela se sente assim, uma pessoa rejeitada onde ela vai, está todo mundo me olhando, está todo mundo contra mim, eu vou receber crítica. Então a pessoa ela se sente mal, só que ela não fala. Você olha para a pessoa, irmão, ela está sempre rindo. Você sabe aquele síndrome do palhaço feliz? Né? O palhaço que se mata porque ele entra em depressão profunda, mas quem olha para o palhaço, mas ele só fazia a gente rir. Sabe que tem muita gente que é palhaça, conta piada, brinca. Você olha para a pessoa, que legal, a pessoa é muito... Irmãos, mas por dentro a pessoa é a pessoa mais triste que existe. Porque dentro dela ela guarda essa ferida. Então vamos lá. A pessoa disfarça a verdade íntima, maquiando áreas de sua vida de derrota. Puxa vida,
Sabe aquela pessoa que ela não consegue vencer financeiramente? Ela é uma pessoa frustrada, mas ela não quer mostrar para os outros que ela está falida. E ela vai passando o cartão, ela vai comprando, ela vai se endividando, vai se endividando. Aí daqui a pouco é uma conta impagável, né? O nome vai ser sujo, mas ninguém fala. Aí você passa, vai estar andando com um carrão, né? Você vê a pessoa está lá no shopping, não sei o que lá, faz festa em casa, né? Faz aniversário, mas não está podendo fazer. Mas é tudo fachada, irmãos. Uma pessoa derrotada financeiramente e quer mostrar que tem poder aquisitivo. Come frango e arrota peru. Tem um monte que fazem isso. Isso dificulta o processo de cura, causando uma infecção emocional. Está dando para entender, irmãos? A pessoa que não se abre, que nem, nós estamos numa fase aí, a minha esposa passou, plantas que curam, né, filho? Que a pessoa ela tem que se abrir, irmãos. Ela tem que fazer como chama lá? Um inventário da sua vida, que ela passou tudo sofrimento. Ela tem que contar tudo, mas tudo, coisa que ela não contou para ninguém na vida dela. Ela tem que contar tudo. E se esconder? Vai infeccionar e vai te matar. Tem que falar, tem que se abrir, mas tem gente que não consegue. Tem gente que tem vergonha. Quem que está encobrindo? Quem é a casquinha? O orgulho. O orgulho não deixa. Eu vou falar isso? Eu vou confessar isso? Eu vou falar tudo isso que eu fiz, que me fizeram, me abusaram, né? Me abusaram. Eu tive esse problema, não foi um, não foi dois, não foi três, né? Então eu passei por isso, passei por aquilo. Jamais, não, ninguém precisa saber da minha vida. Lógico que não é para ninguém saber. Mas se você está entrando, se você vai lá no médico, irmãos, não adianta você sentar lá e o médico, o que você está sentindo? Adivinha? Adivinha? Se você não contar os sintomas, se você não falar o que você onde está doendo, como que é a dor, né? Ele vai mandar fazer um exame para saber, para te dar o mesmo. Agora, vai no médico e fica lá parado, sentado, vê se ele vai te diagnosticar. Vai embora, filho. Não tem como te curar. Porque você não fala aquilo que você está sentindo. E nesse processo você precisa de uma pessoa realmente que faz esse trabalho, né? Se você não tem, nós fazemos esse trabalho. São poucos pastores no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Não são poucos, irmãos, pessoas que têm a capacidade de fazer isso, que Deus escolheu para fazer. Então, o que acontece? Isso dificulta o processo de cura, se a pessoa não expor a ferida. Não, você vai esconder a ferida, vai chegar uma hora, ela vai infeccionar e vai piorar mais os seus sintomas. Então, o segundo estágio é esse, é quando a pessoa ela disfarça a sua dor. Ela disfarça, ela não tem coragem. O orgulho não deixa ela expor realmente as suas feridas, as suas dores, os seus traumas, tudo, e contar a sua história, tudo certinho, para que ela possa ser ajudada. Terceiro estágio, então, versículo 13. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Veja aqui, irmãos. Aqui a pessoa busca algo para compensar. Esse estágio, a pessoa tem a dor, ela não consegue confessar. Então o que ela faz? Ela vai arrumar algo para compensar. Tem gente que vai para as drogas. Para ficar, ela não consegue ser feliz, não vou usar droga. Ela vai usar o álcool. Ela vai usar algo para compensar aquela dor que ela sente lá. Talvez ela foi uma pessoa que foi muito humilhada, ela vai humilhar. Porque essas pessoas, elas tendem, né, elas foram abusadas, elas podem se tornar um abusador também. Aquilo que fizeram com ela, ela passa a fazer com as pessoas para ter prazer. Fizeram comigo vingança. Aí a pessoa começa a ter vingança. Ela quer que os outros sofram aquilo que ela sofreu. Então, nesse terceiro estágio, a pessoa busca algo para compensar a dor da ferida, já que o orgulho não permite a pessoa usar o remédio certo para a infecção da alma. Então, ela vai fazer o quê? Eu não vou no médico, não sei o que eu vou fazer. Vou usar um chazinho, um placebo,
eu vou pegar um remédio, uma pasta que eu vi lá na internet, ela começa a inventar um monte de coisa para tentar sarar aquela ferida. Muita gente vira religioso, muita gente, se esconde dentro da igreja. Se esconde dentro da igreja para, eu vou orar 50 dias, 40 dias, né? Eu vou ficar sem comer não sei quantos dias. Irmão, eu conheço pessoas que ficaram 40 dias em jejum aí num lugar aí, né? Que viu não sei o que lá. Irmão, é o maior destruidor de torre, de intercessão. E o cara se diz espiritual. E o cara, por quê, irmão? Porque não foi curado. Estou aqui acusando, estou falando que tem problema. Uma pessoa que destrói, uma pessoa que quer destruir a vida de alguém, o ministério de alguém. Você vai ver, a divisão está lá na terceira geração. É uma pessoa que está frustrada. Ela quer ver o mal da outra pessoa. A pessoa assume uma postura arrogante. Já viu aquela pessoa prepotente, arrogante? São todas pessoas que ficam feridas. Agora vocês vão saber tudo isso daí. Quando você vê uma pessoa metida, gosta de se exibir, irmão, pessoas que têm ferida, está só maquiando. Ela quer ser aquilo que ela não pode ser, fica esbanjando os outros, fica humilhando os outros, né? Ela quer ser mitidona, são pessoas que têm ferida. Elas estão no terceiro estágio aí, elas estão maquiando a sua dor interior. A pessoa assume postura arrogante, competitiva, sabe aquelas pessoas que competem, quer competir? O meu irmão comprou um carro novo, também vou comprar um carro novo. Fulano comprou uma casa, também vou comprar uma casa. Não sei como, mas faz qualquer coisa para ele, começa a competir. Isso acontece muito em família também, né? Às vezes no trabalho, amigos, tal. E competir para contrabalancear, né, a insegurança interna. A pessoa se torna uma pessoa ativista. Os terceiros estágios, todos esses que chegam, eles viram pessoas ativistas. O que são pessoas ativistas? A inspiração extrema para o trabalho. A pessoa trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha de noite, trabalha. Então ela quer curar aquela dor dela trabalhando. Sabe aquela pessoa que vai na academia de manhã, tarde, à noite? Pessoas que estão com problema também de alma. Ela quer curar, ela quer tirar a dor. Tem pessoas que chegam ao extremo, irmãos. A dor da alma é tão forte que ela começa a se retalhar, começa a se cortar. Ela quer sentir uma dor pior do que a dor, chegando até a um suicídio. Esses dias aí, uma mulher que se suicidou. Mirassol tem muito disso, né? O pessoal põe a corda no pescoço e se mata. Mas por quê? Porque ela quer maquiar aquela dor, ela não consegue mais, aí o diabo vai levando ela para um estágio diferente, até que ela se mata. Então isso é muito sério, irmãos. Tem gente que não chega nesse estágio, mas muita gente chega. Quarto estágio, Provérbios 30, 14. Vocês entenderam os ativistas, irmãos? Os ativistas trabalham, precisam de dinheiro, trabalha. Se você confiasse em Deus, você não precisa trabalhar tanto, sabia? Você trabalha porque você não confia em Deus. A sua dor não deixa você, o teu orgulho não deixa você confiar em Deus. Por isso você tem que trabalhar bastante. Porque senão o dinheiro não vai dar para você nunca. Se você precisa ganhar 5 mil hoje, a hora que você ganhar 5 mil, amanhã você vai querer ganhar 8. O 8 não vai ser suficiente para você, você vai querer ganhar 10. Porque nada vai ser suficiente para você. Nada vai ser suficiente para você. E você esconde essa dor no trabalho. Você acha que trabalhar. Os ativistas, irmãos, eles estão no terceiro estágio, eles estão muito doentes. Todos os ativistas estão muito doentes. Ele maqueia a sua frustração com o trabalho. Quem faz isso está deixando quem de lado? A família. E por que eles viram atrevidos? O que o filho está recebendo?
rejeição, abandono, entendeu? Por isso que a próxima geração vai passar dificuldade, porque o ativista vai abandonar os seus filhos, vai abandonar o seu casamento, vai abandonar o marido, vai abandonar a esposa e principalmente vai abandonar a próxima geração. Quarto estágio, então, versículo 14, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Nesse quarto estágio, irmãos, aqui a ferida manifesta. Esse estágio, ele é contagioso. Porque nesse estágio, a pessoa ela começa a contagiar outra pessoa. Sabe aquela pessoa, você não pode derrotar ela, junte-se a ela. Você casou com um bandido, e daqui a pouco você vou ter que concordar com ele. Não fala nada, não sei o que lá. E a pessoa começa a ser manipulada e começa a fazer o que ele quer, o que ela quer. Acabe com Jezabel mais ou menos isso. Eu não consigo enfrentar, então me junto com ela e começo a defender ela. Você precisa ver como que o Acabe defende a Jezabel, irmãos. Acabe como defende todas as feitiçarias, todos os erros dela, as manipulações dela, Acabe consegue fazer isso. Um espírito crítico, agressivo, a pessoa se torna agressiva, e uma pessoa agressiva vai traumatizar outra pessoa. Ela força a pessoa tem que fazer aquilo que ela quer. Ela não aceita outra opinião. Ela não aceita, tem que fazer do meu jeito e como eu quero. Ela se torna agressiva, vai escravizar a outra pessoa. A forma de reagir dessa pessoa, né? Então, o espírito crítico é os demônios, né? Começa a fazer a pessoa ficar muito nervosa, muito agressivo, e ele passa a escravizar a forma de reagir da pessoa. A pessoa não tem mais voz. Não adianta falar, calada você está errado. Muitos maridos fazem isso com a esposa. Causa essa ferida nela. Aí se a mulher vai no médico, mas estou passando, porque é o marido, irmão, é grosso. O marido é ignorante. O marido quer manipular. Você vai fazer do meu jeito. Aqui quem manda sou eu. Mas eu queria fazer isso. Não, você não vai fazer. E aí vai causando ferida. Só que isso vai manifestar um dia, irmãos. Não manifesta na hora. A ferida, ela corta, ela tem um processo para chegar à infecção generalizada. E aí lá na frente nós vamos colher o fruto daquilo que nós passamos. As doenças, as enfermidades vão vir tudo lá depois. E a pessoa começa a sofrer. Aqui a amargura é potencializada. Uma pessoa fica amarga, né? A amargura, a pessoa amarga, é potencializada. E com a mesma forma que a pessoa foi ferida, ela passa a ferir as outras pessoas. Ela foi abusada, ela vai fazer. Teve um pai carrasco, o filho vai ser carrasco com os filhos, com a esposa, assim por diante. Vai ser igualzinho àquilo que ele recebeu. Vai ser assim no trabalho, vai ser ignorante, vai ser em todos os lugares que ele for. Ele vai se tornar um abusador. E as crianças, às vezes os filhos, né? Eu falo, irmãos, eu falo muito cuidado com seus filhos. Cuidado com esses filhos educadinhos. Cuidado com esses filhos quietinhos. Esses quietinhos, eles têm uma bomba dentro deles. Eles têm uma bomba dentro deles. Por quê, irmãos? Eles não falam. Mas eles foram muito maltratados psicologicamente, né? Foram tratados muito mal, foram os pais muito rígidos. Você vê uma criança, irmãos, que é perfeccionista. Você vê pessoas perfeccionistas. O que é? Aquelas pessoas que gostam das coisas nos mínimos detalhes. Por quê? Porque sofreu muito abuso moral dos pais. Só na ignorância, só no grito. Nunca houve um ensinamento. Nunca houve um ensinamento. Houve só cobrança. Só cobrança. Não pode isso, não pode isso. Por que você fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Aí a pessoa vai se retraindo.
vai se retraindo. Só que a hora que chega na adolescência, filho, você não quis ser pai? Você não quis ser mãe? O Satanás vai adotar os seus filhos lá fora. E os drogados, os amigos, né, os pedófilos, como se diz, as prostitutas, os drogados, vão todos aceitar os seus filhos. As pessoas sem caráter vão... Por quê, irmãos? Ela está acostumada, a criança está acostumada a sofrer. E ela vai buscar pessoas que vão fazer ela sofrer. Até dentro da igreja. Porque dentro da igreja ninguém faz esse trabalho. O que tem de gente desse jeito dentro da igreja, vocês nem imaginam. Eu vou falar que 90% do pessoal da igreja tem feridas que não foram curadas. Muita gente com feridas que não foram curadas. Porque as igrejas não querem isso. Dá trabalho isso. Quem faz isso, eu sei lá em casa o que acontece. Deixa eu ver se dá tempo. Acho que não vai dar tempo de eu falar da primeira geração, que é muita coisa. Eu só vou dar uma introdução aqui, para que semana que vem, eu acho que eu vou precisar de 3 sexta-feira mesmo. As 4 gerações. Êxodo 25. Tudo vai ser aqui, irmãos, mas só para vocês entenderem. Olha lá. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, aonde, irmãos? Nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vocês entenderam esses 4 estágios, irmãos? Amém? Amém? Eu sei que alguns anotaram, mas agora vocês vão ver essa ferida que se formou as feridas. Demorou os 4 estágios, né? Passou pelos 4 estágios, a pessoa tem ferida. Aí, o que é a ferida da primeira geração? O que vai acontecer com a primeira geração? Vai acontecer certas coisas. E essas feridas que foram acionadas na primeira geração, que são os pais, né? O que vai acontecer na geração seguinte? E essas feridas que foram para a 2ª geração, o que elas vão fazer com a 3ª geração? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vai piorar. Vai piorar. Vou dar uma introduçãozinha para a gente orar. Primeira geração, falhas na paternidade e rebelião. Então, a primeira geração, toda a rebelião, né? Nós vamos lá para o versículo 11 de novo, 30:11, Provérbio 30:11. A primeira geração, quem falhou? Quem falhou? Os pais. Os pais que falham, por quê? Porque eles causaram todas as feridas. Ou eles trouxeram 30% dos seus antepassados. Só que essa ferida, irmãos, se ela não é tratada, ela vai multiplicando na geração que vem. Então, existem os que maldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Bom, quantos são os filhos que não gostam dos pais? Quantos são aqueles que amam pais que fizeram mal? Quantos são aqueles filhos que não querem ter nada do pai? Quantos são os filhos que não querem, têm muita mágoa dos pais? Às vezes estão na igreja, ouve que os filhos têm que honrar pai e mãe, né? Então ele falou, não, eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe, mas eu guardo, né? Não houve aquela conversa, não houve aquela conversa de pai e filho, chegar lá e falar, olha, o senhor me fez isso, a senhora me fez isso, mas eu te perdoo. Aí tem aquele chororô, aí acaba tudo. Mas enquanto não tiver essa conversa, vai ter problema. E isso o orgulho não deixa. O orgulho não deixa os filhos terem essa conversa. Aí o pai morre, aí não tem mais como conversar, a mãe morre, não tem como eles ter essa conversa de perdão, porque se eu quer quebrar uma maldição, tem que ter confissão de pecado e tem que haver arrependimento. Sem arrependimento e confissão de pecado não é quebra de maldição. Aí não houve essa conversa. Não houve. Aí aquela criança ela vai crescer, né, ou vai ter um filho, e enquanto não houver essa conversa, todos os filhos gerados pela 2ª geração vai adquirir essa maldição também. Porque eles são espelhos do pai. Então vamos lá, só para a gente terminar isso aqui, só uma introdução. A ira dos pais
abastece a rebelião dos filhos. A ira dos pais vai abastecer a rebelião dos filhos. Provérbios 31 já lemos, né? O que leva um filho a amaldiçoar ou se rebelar contra os pais? O que leva um filho a não gostar do pai? Ah, meu pai não presta, minha mãe não presta, né? Aquela velha, aquela bruxa que não me cuidou, que, né? O que leva, né? Colossenses 3:21. Rapidinho. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Então, veja, quando os pais falham com os filhos vão, por mais que eles gostem, mas toda vez que ele olhar, ele vai lembrar, olha, ela fez isso, olha, ele fez isso, eles eram assim, assim, assim comigo. Então, você tem que resolver isso. Lembrar é uma coisa, que eu falo aqui, eu sempre lembro das coisas que a minha mãe fazia, meu pai. Porém, irmãos, eu não guardo mágoa nenhuma. Não tenho nada, porque foi resolvido isso daí. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que esquecer. Hoje eu olho não mais com mágoa. Porque eles fizeram isso. Não, hoje eu dou risada. Porque aquilo lá já foi perdoado. Agora, não adianta você lembrar de uma coisa que teus pais fizeram ou deixaram de fazer, e você, cada vez que lembrar, você sente uma mágoa, você sente uma tristeza, você sente uma revolta, dá vontade de você ir lá e esganar, ou não aceita o que eles fizeram. Irmãos, e isso mostra que você tem uma ferida dentro de você. Os pais criam uma brecha na alma dos filhos, impondo e não ensinando. Hoje a maioria dos pais impõe que os filhos sejam corretos, impõe que os filhos orem, impõe que os filhos venham à igreja, impõe que os filhos têm que ser assim. Irmão, você tem que ensinar, não impor. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Se você começar desde pequenininho, a primeira pessoa a fazer, dar exemplo, como eu falei quarta-feira, vocês vão assistir a mensagem, vocês vão ver, irmãos, que as coisas começam a mudar. Os filhos, eles buscam a referência. E a maior referência dos filhos são os pais. E quando falta um pai? Vai ter problema. E quando falta a mãe? E quando falta os dois? Veja que o caráter dessa criança, os traumas vão ser grandes. Só vou terminar essa primeira parte aqui. Então, na alma dos filhos, eles começam a impor, né? E não ensinar. Ou sendo omisso, às vezes o pai é omisso. Não faz nada. Pede para tua mãe. Pede para tua mãe. Ô pai, pede para tua mãe. Ô Tonho, por que você teve filho? A mãe tem que fazer tudo? Cadê teu papel? Deixa tudo para a mãe. Tudo para a mãe. O pai não quer saber da criação dos filhos. Acha que dando comida, provendo, né, as coisas para dentro de casa, quem pariu Mateus que cuide, gente. Não é o irmãozinho mais velho que vai cuidar do teu filho, não. Da tua filhinha, não. É os pais que têm que cuidar. Não são os irmãos mais velhos, não, que têm que ensinar. Eles são os filhos. Eles têm a vida deles. Ah, mas, irmão, quem tem que cuidar do mais novo são os pais. Os filhos têm que aprender a honrar pai e mãe, não o irmão mais velho. Daqui a pouco eles vão se apegar aos irmãos mais velhos e não vão querer saber dos pais. Por quê? Porque os pais não tiveram tempo, são ativistas. Trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. E isso quando a mãe não sequestra o filho. Porque toda mãe que recebe rejeição do marido, que não recebe carinho, que não recebe amor, né, que não tem aquela intimidade gostosa, não recebe do marido, se ela tiver um filho homem, aquele filho se torna o marido dela. Não sexualmente falando, mas estou falando, vai querer receber o amor daquele filho. Ela vai se dedicar àquele filho. E o resto, se tiver menina, vai lá. Eu só tenho olhos para ele. Tudo que ele pede, tudo que faz com carinho. Sabe o que é, mãe? Tá bom, meu filho, tá o cheque. Sabe o que é, mãe? O menino bateu. O quê? Vai lá e a menina... Por quê? Porque agora ela tem um outro marido. Porque o marido dela não faz nada. E os filhos ficam sem vergonha.
E cresce essa criança sem responsabilidade, porque a mãe banca tudo os seus filhos. Isso acontece assim, irmãos. Assim acontece. Isso passa de geração em geração. Se não cuidar, a próxima geração vai fazer a mesma coisa. Então veja aí. Então, impondo na alma dos filhos, impondo e não ensinando, ou sendo omisso no ensinamento da verdade e da palavra. Como isso acontece? Abandono, rejeição, correção injusta. Quantos pais são injustos com os filhos, irmão? Bastava lá falar, ó, você errou, faz não, vai lá dar um castigo. Eu vou arrancar a televisão uma semana. Para, filho. Sabe que você está sendo isso? Porque o teu pai fez isso com você. Você não tem que fazer isso. Isso aí você faz com cachorro. Nem com cachorro você faz isso. Vai fazer com filho. Isso é amor, irmãos? Isso não é amor. Você precisa ensinar primeiro. Se aprendeu, eles nunca mais vão fazer de novo. Não, vai direto no castigo, vai direto na porrada, vai direto na ignorância. Vai causar traumas. As injustiças vão repercutir na adolescência. E muitos desses vão abandonar a igreja. Não por causa da igreja, porque na igreja os pais não mudaram. Os pais continuaram a mesma coisa. Impondo e não ensinando, tal, abandono, rejeição, correção injustas, desrespeito, desprezo e etc. Os pais se tornam ameaças e não autoridade. Você reparou? O pai não é, os pais não são autoridade dentro de casa. É a polícia. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Chega aí, meu Deus do céu. O bicho vai pegar. Nossa, quando meu pai chegar, quando a minha mãe chegar, eu vou morrer. Eu vou morrer, eles vão me matar. Ele vai acabar comigo. Eu vou pôr 2 calças porque ele vai bater. Vai vir porrada. Vai vir violência. Ele vai me deixar, vai me tirar isso, vai me bater, vai fazer tudo. Vou fazer. Não, irmão. Você tem que ser autoridade. A autoridade chega e fala. Você fez errado? Fiz por causa disso, por que você fez tal, tal. Ó, o negócio é assim, assim, assim. A próxima vez a coisa vai ter assim. Vocês entenderam? Tudo certo. Eu garanto que na próxima vez não vai ter. A violência, irmãos, é prejudicial quando ela é injusta e quando ela é demasiada. Tem gente que está com todas as suas feridas, vai descontar nos filhos. Vai bater com força, vai dar forrada com força, vai causar, vai fazer com que o castigo seja muito dolorido. Sabe que você está fazendo isso? Porque você está transmitindo para eles aquilo que está dentro de você, a tua dor. Você se tornou um abusador. Você vai bater em qualquer lugar, você vai ferir, vai deixar aquelas marcas, vai rasgar a criança. É, comigo é assim. É lógico, você é ignorante. Teu pai fez isso com você está fazendo agora com o teu filho. E pior que o teu neto vai ser pior. Sabe quem é o culpado? Você. Por quê? Porque você não foi autoridade, você foi um abusador. Você foi o abusador dos seus filhos, violentando eles desse jeito. Aos pais tornaram ameaça e não autoridade. Mas quando não ensinam a verdade, se tornam cúmplices. E aqueles pais, irmãos, que não ensinam? Você sabia, né? Que quando você não ensina os teus filhos o caminho que deve andar, você se torna cúmplice de todos os erros dele. Porque se eles erraram, porque ninguém ensinou. Meu povo sofre por falta de conhecimento, como eu. Se eu não ensinar a palavra de vocês, eu sou cúmplice no seu pecado. Se eu não falar que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, irmão, quando você pecar, eu não sabia, mas quem? Por quê? O teu pastor não te ensinou? Não, então ele é cúmplice. Ele vai receber a mesma paga do que você está recebendo. Porque é cúmplice. Não ensina. O pai, a mãe que não ensina é cúmplice do erro dos filhos. Por que você não ensinou? Ele não nasceu sabendo. Os pais estão lá para ensinar. Lembre-se, os filhos são a herança do Senhor, não são teus. Deus te emprestou teus filhos para você cuidar para ele. E se ele desviar do caminho, você vai pagar. Então, cuidado com quantos filhos você vai ter. A responsabilidade é grande. Não foi, eu levei na igreja. Irmão, levar na igreja não vai virar nada. Quarta-feira eu preguei isso aqui.
Só para terminar. Mas quando não ensina a verdade, se torna um cúmplice, e não autoridade, pais corruptos. Amém? Então, sexta-feira que vem, eu vou dar continuidade a isso. Então, já estamos só começando a primeira geração. Depois tem a segunda, porque essas feridas, irmãos, elas vão passando de geração em geração. Depois eu vou falar de todos os demônios que agem. Por quê, irmão? Não adianta orar pela tua cura, se você precisa ser curado a alma. E outra coisa, para você ser curado da alma, você precisa de Jesus na sua vida. Não, irmão, vai chegar uma parte aqui que você vai falar, estou frito. Estou frito. Você quer ver uma pessoa ser abençoada, irmãos? Só existe uma maneira, fazer a pessoa conhecer Jesus. Porque não tem igreja, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem nada que salve uma pessoa e que cura uma pessoa a não ser Jesus Cristo. Aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus! Vamos orar, irmãos. Deixa eu ver o que a minha esposa colocou aqui. Toda Jezabel gera filhos ativistas. É verdade. Ativismo é um vício e idolatria. A pessoa fica viciada em ativismo, em fazer trabalhar, fica até 10, 11 horas, e a pessoa trabalhar. Ativista. Se sente bem. Não, hoje eu trabalhei. E a família? Que se dane a família. E sua esposa? Que se dane a minha esposa. Eu trabalhei hoje, eu ganhei muito dinheiro hoje. Glória a Deus. E agora eu vou dar um dízimo grande. Você acha que Deus está aceitando esse dízimo, irmão? O dízimo do ativista? Creio que não. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a vida de cada pessoa que aqui está. Aqueles que me assistem também pela internet. Senhor, nós estamos aprendendo sobre o ciclo das feridas espirituais. Meu Deus, elas começam dentro da nossa casa, herdamos algumas coisas dos nossos antepassados, mas elas são afloradas, elas são aumentadas com o decorrer das nossas vidas. E se não houver uma intervenção divina, se não houver, meu Deus, um acompanhamento, se não houver, meu Deus, a misericórdia do Senhor, se não houver, meu Deus, Jesus na vida dessa pessoa, meu Deus, o sofrimento será muito grande. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Peço neste momento, Pai, que o Senhor visite a alma de cada um, a parte pensante. Eu sei que o Espírito, para ser liberto, meu Pai, ela precisa passar por uma ministração. Porque tudo aquilo que o conhecimento não a liberta, ela precisa de uma ajuda. Muitas pessoas que quando conhecem a verdade liberta. Mas tem pessoas que precisam de uma ajuda. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, apresentando planos que curam, planos que libertam, para que essas pessoas sejam ajudadas. Porque esse orgulho grande no coração deles, porque esse espírito de Leviatã tem agido na vida dessas pessoas, impedindo que elas assumam a sua fraqueza, os seus erros, as suas tristezas, as suas mágoas, as suas injustiças. Não, muitos aprendem a ser como elas foram tratadas e começam a tratar outras pessoas. Começa a contaminar as outras pessoas. Assim como uma ferida, ela pode passar por uma outra pessoa, se aquela pessoa também tiver um corte. Assim nós sabemos, ó Pai, que o inimigo tem passado de geração em geração, através dessas feridas. Peço, Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada ferida, que o Senhor visite a alma dessa pessoa, e que o Senhor possa trazer a ela, meu Pai, a coragem, porque o orgulho não deixa essa pessoa ser sincera, o orgulho não deixa essa pessoa ser humilde. A Tua palavra diz que o orgulho precede a queda.
E toda pessoa orgulhosa, ela vai cair uma hora. Um dia vai cair. Vai cair em coisas ruins, em sofrimentos, em doenças, em enfermidades. Se elas não serem humildes, se prostrarem verdadeiramente diante da tua palavra. Não adianta esconder essas feridas. Não adianta você esconder esse sofrimento, essa tristeza que você carrega no seu coração. Não adianta. Abra o seu coração para Deus, confesse a Ele, pede ajuda a Ele. Jesus, venha me ajudar, ajude a minha fraqueza. Não me deixe cair nessa tentação, essa raiva, essa ira, esse ódio, essa mágoa, essa vontade de fazer o mal, essa vontade de vingança, essa soberba. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que esses demônios venham perder força agora. Que esses demônios venham perder força, porque através das feridas tem sido, meu Pai, geradas doenças, enfermidades no corpo, nos órgãos, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, que esses demônios sejam paralisados, amarrados. Pegue tudo que é de vocês e saiam dessas vidas e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Senhor, eu os abençoo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então aplauda mais uma vez o Senhor Jesus.